Olá, eu sou o Fred Coverts, eu sou da Tertúlia Produções e vim aqui apresentar para vocês uma aula, um workshop, uma retrospectiva da Tertúlia Produções, esses últimos 10 anos de atuação. E o objetivo é contar um pouco como que uma produtora cultural funciona, como que a gente se desenvolveu, que atividades, que produções a gente criou nesses últimos 10 anos. E para isso eu vou apresentar o que a gente teve de registros, vários vídeos, né? E vou fazendo comentários, vou trazendo informações do como que foi feito cada produção, como que a gente foi desenvolvendo essas produções e como que a gente está aí há mais de 10 anos produzindo arte, cultura em Curitiba. Legal? Então, vamos aí. Bom, essa foi a primeira filmagem que tivemos aí do Félix Bravo em 2007, né? Logo no começo da produtora. E a gente ainda não tinha produtora, a produtora foi surgir 2 anos depois, em 2019. Mas esse é o primeiro registro da Tertúlia. Grande João Félix, Umas. Sua mão bem leve, pequeno tufão. E esse ali cantando a Bernardo Bravo. Será a minha saudade, amor, levando meu coração. Bom, em 2007, essa dupla aí, o Bernardo Bravo e João Félix, me convidaram para produzir algumas coisas com ele, um pequeno show, uma apresentação, fazer a produção de divulgação do primeiro EP do Félix Bravo, né? Essa dupla que a gente acabou de assistir um pouco deles aí. E na sequência disso, a gente já começou a produzir outras coisas juntos, né? Comecei a fazer a produção de alguns eventos de samba rock, alguns eventos de música cover, né, em bares e casas de shows de Curitiba, em paralelo à carreira do Félix Bravo, desse grupo, né? Eu já trabalhava como técnico de som, como técnico de luz, como produtor de teatro, e quando eles me convidaram para produzir o primeiro show do Félix Bravo, eu achei que devia seguir nos shows, na música, né? A gente se deu muito bem. Afinal, ficamos juntos aí por muitos anos trabalhando. Mas o começo da produtora foi isso. Era um trio, eu, Fred Coverts, o Bernardo Bravo e o João Félix, produzindo a carreira do Félix Bravo, né? Fazendo shows, divulgações, gravações, imprensa, releases e tudo que a gente podia fazer na época, onde a internet ainda não era muito forte como mídia, né? A gente ainda tinha a televisão, ainda tinha jornais impressos, revistas como principais meios. E junto a isso a gente ainda fazia alguns pequenos trabalhos de covers em bares e pequenas casas de show, porque davam mais dinheiro do que a música autoral, né? A gente conseguia mais serviços toda semana, conseguia fechar mais shows de música cover nos bares do que exatamente música autoral. E, enfim, era assim que começamos. Éramos jovens, ainda tínhamos algo como 18 anos, 19 anos. Muitos sonhos, muitos sonhos. E na sequência desse
daí em 2007, em 2010 a gente conseguiu gravar um DVD. Foi o primeiro edital que a gente conseguiu ser aprovado e captado, né? E aí a gente foi numa produção de um DVD. Foi um DVD no Paiol. Tínhamos um time incrível, né, de produção. Ao longo desses 3, 4 anos a gente conseguiu montar um repertório de músicas e principalmente de parceiros e parceiras que compraram, né, nossos projetos. Esse vídeo foi produzido pela Destilaria Produções, Destilaria Audiovisual, que até hoje é parceira nossa, e foi um DVD gravado no Paiol. Canção que entoa e traz a leve menção do que o jovem quer dizer. E eu digo mais, eu digo que não vale a pena manter o mesmo tema em vanguardas sazonais. Essa foi a primeira grande produção da Tertúlia. Olha eu ali. Uma grande coordenação, uma grande produção, que foi esse DVD do Félix Bravo no Paiol. Olha um time-lapse da montagem, legal. Há de se lascar com esse novo som. Nessa época a gente já tinha lançado 2 EPs, né, e um álbum chamado Camafeu. Esse era o DVD do Camafeu. Eu falo do que eu não conheço, mas por quem tenho apreço, quando eu ouço os acordes naturais. E pra botar mais vucu-vucu em cena, eu saco da minha pena, salpico em séculos atrás. Dugo Mid, grande musicista, estamos aí até hoje, parceiros, grande músico, grande compositor. Com esse novo som, uma canção que não é jazz, nem rock voraz. E o desenrolar dessa história foi o surgimento da Tertúlia Produções como uma produtora mesmo. Ela foi fundada em 2009 e a gente, né, conseguiu outros clientes além do Félix Bravo, além dos bares. A gente começou a atender a outros projetos como festivais e outras produções. Mas uma coisa que foi muito importante para a nossa produtora, que foi o grande divisor de águas, foi quando em 2009, quando nós fundamos mesmo a Tertúlia, surgimos como uma empresa oficial com CNPJ, a gente alugou uma casa para funcionar como um ateliê de criação, né, no lugar da gente contratar um estúdio para fazer as gravações, para fazer os ensaios. A gente alugou uma casa e ali a gente, né, levou alguns equipamentos e tal, e fazíamos os ensaios da banda ali. E outros artistas começaram a aparecer querendo ensaiar, querendo produzir, querendo se apresentar nessa casa. Essa casa tinha um quintal muito legal, muito bacana, no bairro do Uaú, em Curitiba. E onde era a lavanderia dessa casa, a gente transformou num pequeno palco, né? Era uma lavanderia afastada, que tinha um telhadinho, um piso, e ali funcionava como um palco de frente para um gramadinho. E essa casa, que gerou vários encontros, foi o grande propulsor desses outros clientes, dessas outras produções que a gente acabou angariando com a Tertúlia Produções, né? Eu acho legal mostrar o primeiro registro que a gente teve da casinha, né? Que foi uma festa chamada Fora da Casinha. E é curioso falar porque a festa chama Fora da Casinha, porque ela acontecia do lado de fora da casinha. A casinha era uma casa bem pequenininha e em volta tinha um quintal que tinha esse palco, essa lavanderia. Então a festa acontecia do lado de fora e a parte de dentro da casa era onde a gente preparava algum alimento, vendia alguma bebida, fazia o caixa, fazia inclusive a house mix de mixagem do som. Então vamos dar uma olhada no Fora da Casinha.
Por que expor na casinha? Por quê? Porque na casinha é muito bom! Clássico. Nossa, filmando assim, cara. O que eu espero desse show? Espero que eles gostem. Vai ser lindo. Casinha livre, né? E por causa do quintal, vem a ver. Tem espaços independentes, né? Espero que alguém desperte pra alguma coisa. Foi? Quero ver coisa diferente também. Mobilidade dos seres humanos através de meios que não prejudiquem a natureza. Pouca gente até tá interessada, na verdade. E na coletividade a gente soma. Casinha rola livre expressão de todos. Essa que é a pira. Pra eu lembrar que eu sou artista. Queremos sair da casinha no domingo. Esse primeiro registro, ele é de 2010, né? A gente ocupou a casa em 2009, mas só fomos começar a produzir alguma coisa em 2010. Você pode ver que era um registro muito tosco, com áudio estourado, com áudio não trabalhado, era uma produção muito caseira. Os celulares não filmavam direito, as câmeras eram muito caras, então a câmera que a gente tinha acesso era uma câmera muito simples e a própria edição de vídeo era muito tosca. Mas esses vídeos, eles funcionavam imensamente como um registro mesmo, né? A gente conseguia apresentar um pouco. Esse vídeo era um vídeo publicidade, era um vídeo propaganda. E logo na sequência, em 2011, a gente trouxe um outro projeto dentro da casinha chamado Levante de Música Curitibana. Esse levante, ele foi essencial para essa expansão da tertúlia, da produtora, essa produção, o Levante de Música Curitibana. Ela tinha uma assinatura autêntica que dizia que não é uma festa, não é um show, é um levante. Então ela tinha um fundamento teórico para existir. E ali a gente conseguiu reunir muitos artistas, muitos grupos musicais e foi o grande propulsor dessa marca, dessa empresa que é a Tertúlia Produções. Vamos assistir um dos vídeos aqui. Música curitibana na casinha. Existe uma tradição em Curitiba, na parte literária, muito forte, né? E tem ótimos letristas em Curitiba, bandas preocupadas com isso, compositores preocupados com isso. E, de certa maneira, isso sempre fomentou o nosso trabalho. A gente está dialogando muito com essas pessoas também. Os músicos locais merecem uma atenção da cidade, tanto quanto os de fora. Valoriza o nosso trabalho e a nossa experiência como um todo também, né? Aí tá em Curitiba junto só ajuda, né? Todos vieram aqui, sem saber, sem viver, só pra olhar. Chegaram sedentos pra ver o mistério enterrado com fé nesse bar. Vamos fazer festa, vamos botar arte, cultura, oficinas, entretenimento, o que seja. Independente se tem espaço, se não tem, se a prefeitura permite ou não, cara, vamos fazer. É muito bacana esse movimento, a gente tá feliz de estar participando, de também ter sido lembrado por esse movimento e tem muita coisa boa a ser mostrada aqui para fora. Então, a gente de fora que divulgou isso, justamente por não ser uma festa, não ser no show, ser no levante. A ação principal não é só apresentar algo, vamos fazer um show e fazer uma festa. Então, como a gente está propondo uma reflexão, além do entretenimento, você vê muita gente querendo saber e interessado em ver. Tá despertando a atenção de outros locais. Esse projeto foi uma época que a gente levantou... Que é um momento apropriado mesmo de se fazer isso, de mostrar, né, e colocar, digamos assim, colocar a cara a tapa mesmo, né? Eu sinto que é a era do coletivo, assim. Eu acho que é a hora da gente juntar as forças pra gente fazer uma coisa pelo coletivo e principalmente levar os nossos artistas para a população. A gente tem tocado cada vez mais a música autoral, né, as músicas que a gente compõe, que a gente participa aí da elaboração, dos arranjos e tudo mais.
Então tem sido cada vez mais agradável ter que tocar cada vez menos em bar e fazer cada vez mais o que a gente acredita, do que é a música mesmo. Hoje em dia eu vejo muitos grupos que são muito família, assim, a galera tá muito unida e que estão trabalhando sério para isso acontecer e estão fazendo acontecer. Quando essa galera começa a se conhecer e dar atenção pro trabalho um do outro, cria um laço mais forte que tem força e nome para sair de Curitiba e ir pro mundo. E também mostra as parcerias que a gente tem com várias pessoas e só faz somar a nossa experiência com música, né? A gente convida vocês todos a assistirem e virem e comparecerem a todos os shows, a programação aqui da Casinha desse Levante, que está sendo muito bacana. Quintal, gramado, ar livre, de tarde, num domingo, né? É sempre legal, é sempre bom estar aqui. Não é uma festa, não é um show. É um levante. Apareça. Essa produção, ela tinha essa vontade de unificar vários artistas, de apresentar algo inédito ao público. Então, a gente descobriu algumas coisas, por exemplo, quando a gente colocava duas bandas que não eram muito próximas no mesmo dia para tocar, elas traziam públicos distintos que acabavam conhecendo um grupo um grupo musical que ainda não haviam assistido. Então, a gente somava dois públicos para criar um público só, e isso foi realmente transformador, né? Quando a gente trazia grupos distintos que não trabalhavam juntos, e isso somava não só entre os artistas, mas como público. Outra grande descoberta nossa foi que um domingo à tarde era um período perfeito para fazer uma festa. E a gente sempre obedeceu horários restritos, a gente nunca passou das 9 horas da noite nessas festas, porque a gente não queria problema com vizinhos. O que a gente queria realmente era criar um ambiente artístico e cultural, onde a arte, a apreciação fosse mais importante do que o próprio entretenimento, do que a própria festa. Então são algumas coisas que a gente foi descobrindo nessas produções aí, que a gente acabou levando para todas outras produções que a gente veio fazer nesses últimos anos. Bom, então vamos assistir um vídeo do Levante de Música Curitibana. A lua chegou, no manto da noite se ergueu. A Casinha, desde o início, ela auxiliou o Félix Bravo a conhecer novas pessoas dentro da cidade, né? Então, quando a gente abriu a porta da nossa casa para os novos trabalhos, para as novas festas e para essas novas pessoas, facilitou a gente ampliar essa galera. Fez uma amálgama mais solidificada. Para o músico, aí, conhecer outro músico aqui, pegar sobre música, sobre composição, sobre autoral, é fundamental. A Casinha traz esse núcleo. Autoral. A Casinha aqui é um movimento muito interessante. O local é uma galera diferente, uma galera bacana. Aqui pro Serenô é um espaço a mais para poder estar mostrando o trabalho. Ele tem como princípio, sempre teve desde o início, trabalhar com uma série de artistas, né? Então, dentro da nossa seara musical, a gente trabalha sempre com artistas diferentes, artistas novos. E a nossa produção sempre está auxiliando produções de outras pessoas. A gente está levantando uma cultura real, uma coisa que representa pessoas, vidas de verdade. Ele é mais um dos eventos que Curitiba Volta e Meia tem feito, que abre espaço para os belíssimos trabalhos que ele já tem nessa cidade. Então, só que no nosso caso a gente trouxe a galera do audiovisual também, a gente também trouxe o pessoal da assessoria de imprensa para que a gente viabilizasse maior espaço de mídia para isso. E a gente viabilizou também amigos de amigos para virem aqui e assistirem. Salve Serenô! Quem descreve o redor não pode esperar. Os artistas são os surfistas, a Casinha é a prancha daquelas mais da hora que tem, aquela tipo a prancha Soul, Salve Abelhão aí. E a gente tá quebrando onda, estamos remando e vamos remar até chegar onde a gente tem que pegar a onda maior. Ele pode contar.
essa temporada do Levante tá acabando e a gente queria deixar um recadinho pra vocês, que é o seguinte: a gente queria deixar um pequeno tutorial de como vocês também podem fazer a casinha de vocês. Você precisa de um quintal. Você vai fazer eventos temporários. Você dá um up nas propostas de produção da cidade. Você dá um novo formato cultural. Embora pensem que possa ser uma balada e tal, o foco não é esse. O foco é você ter um trabalho autoral pra você mostrar. Então assim, então você precisa de uma casa, precisa alugar essa casa, você vai precisar de uns amigos bem comprometidos com você. Quando você trabalha com amigos, é porque você tá vivendo um sonho coletivo. E aí quando você tiver isso, é só você mandar um convite pra gente que a gente vai. Beijo de um desejo que eu criei pra quem me quiser. Então a ideia tá aí, continuem fazendo. Quem tiver ideia, quem quiser, enfim, aprender mais de perto e quiser conversar com a gente pra gente passar essa receita mais perto, a gente também passa. Mas é isso aí, gente. Essa foi mais uma fase do Levante. Sugeri uma literatura que foi o que inspirou o Levante, que é um livro que se chama TAS, Zonas Autônomas Temporárias, de um cara chamado Hakim Bey, tá aí na internet. É por isso que o Levante realmente é temporário. Ele vem, aparece, joga ideia pra todo mundo, que é o que a gente tá fazendo agora. E agora é com vocês. Obrigado a todos vocês que vieram aqui. E é isso aí, a gente já levantou, não levantou? Vamos lá, levanta! Era isso que você queria, Bernardo? Era isso. Pra conceder. E era esse o Levante que a gente fez em 2011. Foi de junho a agosto de 2011, a gente fez vários encontros e é importante ressaltar que eram temporários, a gente não tinha uma vontade de fazer aquilo como um ganha-pão, e sim uma movimentação. E isso trouxe outros projetos, outras produções que a gente criou. Inclusive, a casinha ficou pequena, ela não comportava mais o público, a estrutura dela não era suficiente para um público grande, que como a casinha ficou muito conhecida, ela começou a chamar um público muito grande. E foi então que a gente foi para as ruas. E quando a gente foi para as ruas, a coisa tomou outra proporção, ela deixou de ser algumas festas, alguns encontros, alguns shows, e se tornou um festival. Vamos ver como foi os nossos primeiros festivais.
Mas essa foi o vídeo da segunda edição da Virada Cultural no Bicicletário. A gente já havia feito uma em 2010, pelo mesmo motivo a casinha tinha ficado pequena. E a prefeitura, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, estavam fazendo a primeira corrente cultural, um evento de vários palcos, vários shows acontecendo na cidade. E a gente já estava com a bandeira levantada, a bandeira da música autoral, da arte autoral curitibana. Então a gente começou a ter um diálogo com a Fundação Cultural para poder ir para a rua, né, ter uma autorização para executar esse evento junto à prefeitura e levando aquelas bandas que tocavam na casinha, que tocaram nas festas do Fora da Casinha, que tocaram no Levante de Música Curitibana. E a decisão do palco foi um bicicletário que estava abandonado no centro cívico. A gente já havia feito algumas ações nesse bicicletário, já tinha levantado a ideia de que aquele bicicletário deveria ser levantado, deveria ser ocupado, deveria ser funcional para a cidade, não um esqueleto abandonado no meio do centro cívico. Então a gente transformou num palco, né? E isso em parceria e conexões com a Fundação Cultural, com a Prefeitura. E como vocês puderam ver no vídeo, a gente teve um processo de comercial, de conseguir apoiadores, patrocinadores bem intenso. No período em que a gente ainda estava executando o Levante de Música Curitibana, a gente já estava angariando patrocínios e apoiadores para poder executar essa virada no bicicletário, essa ação, né? E o número do público que a gente viu ali no vídeo de 10 mil pessoas é real, eram talvez mais que isso ainda, como a gente estava com a oportunidade da virada cultural, que estava com vários palcos pela cidade, a gente acabou tendo um público muito grande. Então, é claro, a estrutura era insuficiente, a qualidade do som era insuficiente, mas era muito interessante como o público gosta e se apropriou daquilo como se fosse um festival da cidade mesmo. Um festival que representasse esses artistas de Curitiba, e era um convite a famílias, a famílias com crianças, a pessoas mais velhas, a estarem na cidade, ocupar a cidade com arte, apreciar essas belezas que a gente tem aqui em Curitiba de uma forma que não apenas dentro do carro, né? Sair, andar de bicicleta, pisar na grama, fazer um esporte e apreciar a arte curitibana. Então foi um movimento que começou e se tornou muito interessante. Na sequência, esse projeto se tornou um festival chamado Musicletada, que além de dialogar com arte autoral, com arte curitibana, esse festival puxava o conceito de sustentabilidade, de mobilidade urbana sustentável, de ações que não fossem poluentes, né? Então a gente foi um dos primeiros festivais do Brasil a utilizar o copo retornável, né? A gente implementou isso logo no segundo Musicletado, em 2013, se eu não me engano. E gestão de resíduos era intensa, né? Então todas as lixeiras, os locais de descarte eram sinalizados, a comunicação do evento trabalhava forte em cima disso para que todo o impacto gerado pelo encontro, pela multidão, não gerasse uma sujeira, um desperdício, e que toda latinha de cerveja consumida fosse direcionada para catadores ou para uma cooperativa, que toda a gastronomia feita dentro do festival, né, que exigia embalagens, fosse pensada em papéis e materiais orgânicos. Isso hoje já é uma tendência, já até vários países já têm isso como leis, né? E todo festival hoje em dia usa copos retornáveis e trabalha com mínimo descarte, e algo que a gente trouxe lá em 2012, quando a gente veio com o Musicletada, a gente começou a discutir e apresentar isso. Então, foi realmente um marco essencial em Curitiba e na produção cultural, tanto de Curitiba como no Brasil, como a gente pôde ver depois
ao longo dos anos com outros clientes que a gente foi tendo. Vou apresentar agora um vídeo aqui do Musicletada de 2014, né? Que de 2011 para frente a gente continuou apresentando o Musicletada e chegamos a esse grande festival. É especial essa interação, a potencialidade que o yoga tem, né? De transformar, de revitalizar, né? Resignar as pessoas e o espaço, os meios e as relações. A praça de bolso de ciclista, ela para mim representa o início da democratização do espaço urbano. A bicicleta tem pedido isso enquanto espaço no meio urbano, né? E muito legal que quando a Mona Caron desenhou a imagem, né, daquela flor polinizando a bicicleta, o pólen gerou isso. Vai e vem no flow, me lancei, me ganhou, me envolveu, me encontrou, me amarrou. Esperava tudo essa noite, menos te ver chegar. Foi impossível dizer que não podia acreditar. Tanta coisa acontecendo e de repente aquele olhar. E sem que eu percebesse já estava a me abraçar. Foi chegando bem pertinho e eu não pude evitar. Sabe que me tem, por isso nem questão de disfarçar. Hoje agora eu quero me entregar. Vai e vem no flow, me lancei, me ganhou, me envolveu, me encontrou, me amarrou. Viva a Praça de Bolso do Ciclista! Viva a Rua São Francisco! Viva Musicletada e Google Media! Eu farejei você na brisa de uma paz que amanheceu meu viver. Foi dengo do melhor, carinho, cheirinho tão bom que fácil me rendi. Parece que logo que te vi eu já quis me casar. Parece que esse farfalhar cheira mais que alecrim. Parece que ao beijar você descobri como amar. Parece que esse seu olhar dá sossego pra mim. Eu pressenti você bem antes de tocar o seu vestido multicor, perfume e suor, meu corpo dando um nó que vai faltar neguinho pra ver. Cangote que tem esse poder, a gente tem que beijar. Cangote que esse farfalhar cheira mais que alecrim. Cangote que me faz bem feliz, devo arrepiar. Cangote que é tão bom de amar, deve ser. Bom, e então, né, a gente já estava um tempo trabalhando com produção
produção cultural, com leis de incentivo, com patrocínios diretos, com apoios e outros recursos que a gente conseguia para realizar esses eventos, né? Um deles que foi um projeto de lei de incentivo muito importante na Tertúlia, né? E todos esses parceiros que trabalhavam junto com a gente, foi o Música na Cidade. Foi um projeto feito para ocupar a cidade com arte, mas de uma outra forma que não exatamente criando um palco, criando um festival. Vamos ver um vídeo aqui também de 2000. A cidade precisa desse tipo de coisa. Eu vi até pela reação das pessoas, mesmo na correria, não parando muito para ver, mas a reação das pessoas só arregalando o olho, ou até mesmo a mãe com uma criança, a criança tendo a curiosidade de ver o acordeon. Só esse tipo de coisa já motiva a ter mais vezes, né? Quem gosta de música, onde tem uma música, para ver. Porque música alegra o ambiente, né? Vai embora a tristeza um pouco. Maior interação, maior divulgação da arte. Curitiba, a cidade de sorriso é isso, né, meu? É sorrir, você confrontar as pessoas com a arte. Adorei, show de bola. Hoje o que me chamou a atenção aqui foi como é um fluxo intenso de carro, as pessoas que estavam no carro, assim, as pessoas na rua é normal, elas pararem, poderem contemplar a música na rua. Mas as pessoas no carro, eu senti que desestressou elas um pouco, desacelerou. Elas tiveram que parar, observar o que estava acontecendo, mas aí tendo que ir embora, tipo, perdendo esse contexto que fora do carro ela conseguiria ser absorvida, né? E é uma forma de dar acessibilidade para todo mundo, né? Acho que acontece para todo mundo, é palpável, digamos, para todos.
na cidade. Ele é um projeto que buscava levar artistas para as ruas, para terminais rodoviários, para terminais de ônibus. Então é colocar o artista no local que ele não está acostumado, e principalmente o público não está acostumado, né? Ver um artista se apresentar fora do palco. É um projeto incrível que ele continua até agora, até 2021. Já estamos na 4ª edição dele, já viajamos por todo o Paraná, fazendo apresentações em praças públicas, em terminais rodoviários, em terminais de ônibus. E o público se surpreende muito, o público adora, os artistas ficam bem felizes, porque é uma experiência diferente, né? Não é um palco que ele está se apresentando, tem esse desafio dele criar a arte, de criar essa atmosfera artística num local inusitado. Então, é uma outra forma que a gente encontrou de levar a arte para as pessoas, para levar para as ruas, para a cidade, que não exatamente apenas o festival. Bom, em 2014 também foi quando a gente fez o nosso primeiro empreendimento privado, né, particular, com bancado do nosso bolso mesmo, uma iniciativa independente, ao molde de outros festivais que a gente já trabalhava, como Psicodália e alguns festivais que a gente admira, que estão na Europa, como o Boom Festival, Zora ou Glastonbury. Mas a busca que a gente teve foi de fazer algo mínimo, um festival menor possível e numa estruturação orgânica. Então a gente foi para Ilha Comprida, ficamos alguns meses, alguns dias construindo, alguns meses elaborando e conversando com o pessoal da Ilha Comprida em São Paulo. E a gente criou o Festival Suave, que na época era um festival, hoje já é um encontro, ele não é mais um festival, mas em 2014 a gente lançou esse festival do Suave e foi uma experiência incrível. Foi um festival inteiro construído à mão, literalmente, né? Tudo dado minimamente com todo o carinho para que a gente não precisasse usar estruturas de alumínio, de ferro, contratar grandes fornecedores, e fizemos com o que a gente tinha, com os parceiros, com os amigos, os colegas, os artistas que trabalhavam com a gente, e foi uma aposta muito grande, foi muito legal, foi talvez o festival mais incrível que eu tenha participado, que eu tenha feito. E aqui vou deixar com vocês um vídeo, né, um vídeo que a gente teve de registro desse evento, que foi...
realizar em 2016, não conseguimos, depois em 2020, e aí veio a pandemia. Então, é um sonho que a gente tem, que a gente alimenta, e talvez a longo prazo a gente consiga realizar mais uma edição. Mas o festival independente, sem o patrocínio, sem a lei de incentivo, sem esse processo de financiamento, ele é quase inviável, né? Realmente, você depende do público comprar os ingressos e consumir. E é uma fórmula muito difícil de fechar, uma conta muito difícil de fechar, porque se torna muito oneroso para o público. Então, o que a maioria dos festivais fazem é trazer muitos artistas, colocar muitos artistas no line, né? na linha de bandas, e o público, por mais que tenha interesse, queira, ele não consegue acompanhar o custo, né, que o evento tem. Então, a nossa experiência mostra que o patrocínio, a lei de incentivo e outros recursos são essenciais para os festivais, para esse tipo de cultura, né? A cultura no Brasil, ela não consegue sobreviver sem as leis públicas, sem os incentivos públicos, e principalmente porque a cultura, ela é tratada como uma indústria, e ela não é uma cultura, a produção cultural, a produção artística, ela caminha muito mais para um projeto social, um desenvolvimento social, do que exatamente um processo industrial como outros mercados. Então, a gente passou por um processo de pandemia agora, né, 2020, 2021, onde ficou muito claro a importância da arte, das produções culturais, das produções artísticas na vida das pessoas. E a partir desse momento da pandemia eu comecei a defender a ideia de que cultura e arte faz parte de saúde pública. Pessoas que se divertem, pessoas que apreciam arte, que criam um senso crítico através dessa apreciação artística, elas têm menos problemas psicológicos, elas precisam menos de terapia, de ajudas terapêuticas, do que pessoas que ficam isoladas apenas em trabalho e funções mecânicas, ou apenas problemas financeiros, problemas em casa, e não tem esse processo de extrapolar. Existe uma situação que é uma frase que diz: uma sociedade sem cultura, ela se torna brutalizada, ou a violência se torna um espetáculo. Então é importante a gente sempre estar produzindo arte, incentivando artistas, incentivando a produção cultural, para que essa vontade de se expressar, de apreciar beleza, ela aconteça na arte e não na violência, como muitas vezes acontece. Então, no meio dessa aula, desse workshop, fica essa reflexão sobre a importância da arte, dela ser saúde pública, dela ser um processo de desenvolvimento do indivíduo, de desenvolvimento social, e não apenas entretenimento ou lançamento de uma arte, de um artista qualquer. Bom, agora eu quero apresentar então um outro vídeo do Festival Musicletada, né? Esse festival que começou lá em 2010 no Bicicletário, depois em 2012 ganhou esse nome de Musicletada, com outras sócias, enfim, a gente aumentou o grupo de sócios que produzia e administra esse festival, e ele durou até 2018, e uma das principais edições foi em 2017, e ele aconteceu no Museu Paranaense. Então, volta a ideia de ocupação de espaços que não são exatamente para festivais, para shows, mas justamente para chamar a atenção do público, chamar a atenção das pessoas que participam do evento para a ocupação desses espaços, né? O Museu Paranaense é um museu extremamente importante para a cultura do Paraná, para a cultura de Curitiba, e também pode ser um espaço para receber arte e produções contemporâneas, produções que estão sendo criadas ainda, e não exatamente é um lugar apenas de coisas velhas, né? O museu ele deve ter essa função não só de apresentar antiguidades, apresentar história,
deter essa história, mas também de apresentar o que está sendo desenrolado e produzido atualmente. Então essa produção no Museu Paranaense foi muito legal, a gente pôde contemplar muitas bandas que hoje têm uma visibilidade nacional em todos os festivais grandes do Brasil, né? E também gastronomia e moda e até tecnologia. Então foi um festival que a gente conseguiu trazer toda uma gama de programação que realmente chegamos num auge de excelência em programação de festival. Vamos assistir aqui. 2017. Eu sou um ponto cego na escuridão. Me confundo nas areias em chão. Sou um corpo estranho na imensidão. Eu sou nascida de um raso rio. Me encontro presa por um fio. Sou uma dentre tantos filhos. Se ganho na loteca eu tomo todo o pé. Taco fogo no barraco e depois dou no pé. Se ganho na loteca eu tomo todo o pé. Taco fogo no barraco e depois dou no pé. Joguei na loteria, finalmente foi meu dia. Acabou a vida de Zé, agora é só alegria. Avisa pra chefia que hoje vai ser feriado. Amanhã a firma é minha e ele tá desempregado. Se ganho na loteca eu tomo todo bem. Que beleza! Bom, esse foi o Musicletado 2017. A gente ainda teve mais uma edição em 2018 no Parque São Lourenço, no Centro de Criatividade, que agora foi inteiro reformado, foi o último evento que teve no espaço. Agora é o Memorial Paranista, né? Uma exposição permanente do João Turim, muito interessante, mas perdeu-se aquela oportunidade de fazer um espaço de eventos, né? De encontros. Se tornou apenas um museu para visita turística. Então, a gente tem essa personalidade de ocupar espaços que não são exatamente criados para eventos, para desconstruir a ideia de que o artista, de que o festival, ele só deve acontecer num lugar formatado para isso. A gente acredita que ocupar as ruas, ocupar as áreas públicas, ocupar as praças com arte, transforma esses lugares, transforma a visão que as pessoas têm das cidades, né? E nesse pensamento, a gente acaba criando alguns eventos diferentes, né?
de reflexão, não só eventos culturais, eventos de festivais e apresentação de artistas. Um evento que eu desenvolvi já no momento em que a Tertúlia passou a se tornar minha, né? Os sócios foram mudando, cada sócio abriu a sua própria empresa. Ainda somos parceiros e parceiras, ainda trabalhamos juntos, mas atualmente a Tertúlia é uma empresa minha, né? E o primeiro projeto que eu lancei com esse novo formato da Tertúlia foi o Crianomics, que é um encontro de produção e economia criativa. Ele foi lançado em 2019 e a busca desse evento é justamente de capacitar, de trazer informações, de renovar o pensamento de produção cultural e produção artística em Curitiba. Então, para isso, foi montada uma grande curadoria. Foi convidado alguns curadores que trouxeram uma curadoria para responder respostas que produtoras têm sobre o que é economia criativa, como se aplica, quais são os números, aonde estamos nesse mercado cultural, que, como eu já falei nessa aula antes, tem uma função social, tem uma função de desenvolvimento e não apenas de entretenimento. Então, a ferramenta economia criativa, essa linguagem que a economia criativa trouxe nesses últimos anos, ela se adequa para esses discursos, né? A gente também deve adequar os nossos discursos como criativos para que outros mercados, outros financiadores, outros lugares que não são das artes entendam qual é essa importância, qual é essa atuação que a cultura tem. Então, para responder essas perguntas, para instigar as produtoras, para instigar os produtores, os artistas, os criativos e criativas de Curitiba, eu criei o Crianomics. Uma coisa que a gente aprendeu com esse tempo é que a gente deveria criar vídeos mais curtos, assim, não de 4, 5 minutos, mas sim vídeos de 1 minuto que entregasse toda a informação que a gente queria. São reflexos dos novos tempos, dessa modernidade líquida que as pessoas não ficam muito tempo mais apreciando as telas e não ficam muito tempo num conteúdo só. Elas assistem um conteúdo e já vão passando para próximos. Então, fica claro isso, né? Os primeiros vídeos duravam 4, 5 minutos. Hoje em dia, nossos vídeos já duram 1 minuto e tal. E nessa ideia de criar conteúdo virtual, conteúdo para a internet, a gente criou um outro projeto chamado Mate Filosófico. É um projeto que não coloca nenhum artista, nenhum teórico, nenhuma pessoa em destaque, não protagonizamos nenhuma, né? Não existe um protagonista, mas se baseia no encontro de pessoas, de convidados e convidados para discutir temas. E o resultado final desse projeto é pílulas, pequenos vídeos que apresentam um resumo ou os melhores momentos desses encontros, que são encontros filosóficos, encontros de discussão. Então, o primeiro que a gente fez foi o Mate Filosófico com o tema criatividade como forma de resistência.
Não existe governo no planeta Terra hoje que consiga por muito tempo fazer com que as pessoas deixem de ser quem elas são. Pode existir até um movimento contrário inicial, mas depois que você sente o prazer de poder ser quem você é, você pode até ser reprimido de novo, mas a cotovelada vem mais forte. As mulheres que estão sintonizadas olham para trás e vem uma onda de luz e de poder, e isso não vai ter volta. Não é moda. Passa por aqui, pega e não tem dó, finge que sai, grande fingido. Várias crises internas de achar, de um lado, os artistas muito egóicos e muito perdidos no processo do que é a função da arte nesse momento específico de mundo que a gente vive. E ao mesmo tempo vejo o artista muito fragilizado nesse lugar de não se entender enquanto dinâmica de acontecer no mundo e à espera de uma assessoria de imprensa, à espera de uma viralização, à espera de alguma coisa. Qual que é a construção social, econômica e ambiental que uma produtora cultural tem? Esse lado do artista que às vezes fica pirando, mas eu como produtora passo isso todos os dias com artistas, que vai muito para um outro lado e não consegue pôr o pezinho na terra só um momentinho para conseguir construir esse discurso, esse posicionamento político. Não é um show que eu queria fazer com 100 mil e eu estou fazendo com 10 mil. É um show que eu pensei para 10 mil que pode impactar algo como se fosse de 100 mil. Aqui tem todas as linguagens, galera. Olha o tamanho do livrinho. Curitiba, cadê o nosso de Curitiba desse? E, bom, esse foi foi o primeiro mate filosófico e o objetivo é isso, é criar vídeos curtos com pílulas, com informações bem impactantes sobre temas. E foi uma das primeiras produções que a gente fez com foco no conteúdo de audiovisual, talvez já prevendo essa tendência que o audiovisual ia ter, principalmente em momento de pandemia, né, onde todo o conteúdo foi direcionado para o audiovisual. E vou mostrar mais uma pílulazinha do mate filosófico, que o tema foi decolonização do pensamento. Mas a gente não sabe nada sobre isso. Como é que a gente vai propor uma roda para falar disso? Vamos propor a roda para escutar. Quando a gente está falando de ancestralidade, está falando também de manutenção e permanência. Acho que é facilitar os nossos conhecimentos é que vai fazer a diferença para que todos sejamos todos mesmo, sabe? Eu penso que a tarefa da educação seria colocar para todo ser humano aquilo que é patrimônio da humanidade até chegar a ele. Para muitas populações tradicionais do Brasil, isso não é novidade. Sobrevivemos e nos reinventamos sempre. O lugar da branquitude não é a cor da pele, é o pensamento da branquitude. Eu só ia dar certo enquanto ser humano se eu realmente olhasse para mim enquanto pessoa. E aí, quando eu olhei para mim, eu consegui ver como é que todas as outras pessoas me olhavam, né? E aí me identificavam como pessoa negra. Mas a negação dessa história aqui é uma negação também da minha história. E eu acho que, no meu caso, a cultura foi onde eu pude criar esses momentos de conexão com essas experiências que me ativavam coisas dentro da minha ancestralidade, da minha espiritualidade, inclusive. Será que eu estou vendo racismo em tudo? Não é isso mesmo. E quando tem um intelectual que consegue traduzir esses sentimentos também e as vivências... Tudo isso é permeado por dor, de alguma forma. Só que a gente também escolhe. Né? Essa dor também te escolhe sentir ou não. Vamos todo mundo fazer junto e não pensar nas cores. Quem é que tá morrendo? Quem é que tá secando a lágrima das nossas amigas? Pensar no todo mesmo, assim. E dá dor mesmo, né? Por isso que a gente faz análise. Que é difícil ser humano. Ou os homens se reconstroem ou eles se decompõem. Vamos nos escutar. Acho que a sua fala foi tão sábia. Todas foram. Mas nos escutar para atravessar a dor vai ser o melhor remédio.
esse foi o outro do Mate Filosófico. E tem essa chamada, né, para o audiovisual, para pequenos conteúdos para serem publicados em redes sociais. Então, isso é um outro tipo de projeto, de outro tipo de produto que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Bom, um dos últimos projetos criados pela Tertúlia foi o projeto de cidades. Já nessa tendência do audiovisual, comecei a fazer produções de projeções em prédios, projeções de grande escala. E com a chegada da pandemia, esse tipo de serviço, tipo de produto, esse tipo de ação cultural, ela se tornou muito visível, muito legal, muito essencial. E por isso eu desenvolvi o Projetando Cidade, um pouco antes da pandemia até, mas quando veio a pandemia, a gente adaptou o projeto, criei um conceito de projeção móvel, né? Então, a gente alugou uma van, criamos um sistema de energia a baterias para alimentar um projetor de grande porte, e o som e luz, tudo independente dentro dessa van, né? Então a gente podia chegar nos lugares de projeções, de apresentação, com tudo já montado e preparado dentro dessa van, e não precisava construir um palco, não precisava construir uma estrutura para fazer as apresentações. E as apresentações, elas eram filmes, vídeos vindos de uma oficina de audiovisual. Então era um projeto de audiovisual que selecionou 20 pessoas do Paraná inteiro, entre amadores e adolescentes, né, a fazer seus filmes, a fazer vídeos e relatos de imagens, produções caseiras, claro, né, utilizando os recursos que tinham em casa, como um celular, uma câmera emprestada, algo assim, e aprender uma ideia de narrativa, de construção narrativa em audiovisual para empoderar essas pessoas, para que essas pessoas tivessem o poder de criar suas produções audiovisuais. Então, de uma oficina de audiovisual que aconteceu totalmente online, né, por conta da pandemia, a gente pegou esse conteúdo e levamos para uma van adaptada, com projeção móvel, né? Então a gente não criava aglomeração, e projetou em várias cidades do Paraná, em casas, em prédios, em locais de importância dessas cidades. E foi uma experiência incrível, assim, foi um dos projetos mais interessantes que a gente fez. Aconteceu em 2020, agora, no momento de pandemia. E eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem como que foi o Projetando Cidades. A ideia do Projetando Cidades surgiu pela necessidade de levar o conhecimento do audiovisual para pessoas que ainda não são profissionais, que ainda não trabalham com isso, e mostrar para essas pessoas, esses participantes, como é possível criar um conteúdo fácil com uma ferramenta simples como o celular e depois inserir ela na cidade, fazer uma projeção, exibir para os amigos, levar para um lugar que não era uma tela de cinema, mas que pode virar uma tela de cinema. Então a ideia surgiu dessa necessidade de capacitar, de empoderar essas pessoas a fazer suas criações audiovisuais. É muito importante um projeto desses chegar até uma cidade do interior, e onde a gente vai poder disponibilizar curso de audiovisual para as pessoas que moram aqui e que também estão tentando se comunicar com outras pessoas. A gente fez essa aula totalmente online, foram 6 encontros pelo Zoom e uma assessoria que continuou por WhatsApp, usando as mídias digitais para a gente se comunicar. Pode não parecer, fazendo uma cidade meio escondidinha aqui na região metropolitana de Curitiba, mas a gente tem uma cena cultural bastante forte aqui, a gente tem bastante gente que ganha vida com cultura, que ganha vida com arte. Então, quando vem um projeto de fora, de incentivo à arte, incentivo à cultura, engrandecem.
acredito que para Pato Branco, para os participantes do projeto, foi muito enriquecedor trazer essa arte para Pato Branco, que é pouco realizada, pouco vista aqui no cenário cultural da cidade. Receber o Projetando Cidades aqui é uma coisa sensacional para Campo Mourão, principalmente nesses tempos. Campo Mourão é uma cidade muito cultural e graças a projetos e iniciativas como essa, a gente está podendo respirar um pouco mais de arte nesse tempo. Quando se é uma estranha no ninho, dificilmente o alimento chega até você. Desde que rompi a camada fina do ovo, mamãe pássaro deixou de me alimentar porque sabia que eu não vingaria. Bom, como a gente entrou nesse estado pandemia, isolamento social, a oficina foi toda feita online. Na exibição, na hora de trazer esses vídeos para a cidade, a gente montou uma van com toda independente de elétrica e projeção e som e luz, para que a gente possa fazer essas exibições junto com uma live que vai ser transmitida aqui. Então você pode acompanhar essas exibições da sua casa e sem aglomeração. Gostaria de ser não viajar pelo mundo, mas de ser chamada, de me instruir, de crescer. Depois, com 17 anos, eu casei, né? E daí ficou. O que eu queria, eu não pude fazer. Quero cursar audiovisual, só que aqui no campo a gente assim não tem tantos projetos, tantas coisas focadas para isso. Então, quando eu soube do projeto, eu falei, putz, é agora. Foi bem estranho e bem legal, porque eu consegui interagir com pessoas novas que eu queria e, ao mesmo tempo, vi mundos diferentes, ideias diferentes. Que essa projeção livre que o Projetando Cidades traz, de você pegar uma imagem, um movimento, um audiovisual e projetar em fachadas, em laterais de prédios, de casas, é uma liberdade que as pessoas têm de poder levar o seu olhar para a cidade. E a ideia era justamente essa, né? O olhar do jovem na cidade. Então esse foi o Projetando Cidades, né? O último projeto autoral da Tertúlia Produções, né? Que a gente lançou. E já num formato pandêmico, né? Todo mundo de máscara, distanciamento social, exigências sanitárias, mas foi um formato que funcionou, foi muito interessante, e agora a gente está desenvolvendo outros projetos que vão seguindo essa linha, né? De você ocupar os prédios, a altura, né? Verticalizar as artes e levar essas produções audiovisuais que estão tão intensas. Hoje em dia todo mundo tem um celular, consegue produzir um vídeo, uma foto em tempo real e já publicar e já trabalhar com isso. Então a gente vê que as artes, a cultura, as produções estão indo para um caminho bem diferente de apenas um palco com uma banda se apresentando para um público, né? E a Tertúlia, ela busca sempre esses caminhos, esses viés de inovação, de novos desenvolvimentos tecnológicos. Então, fica aqui essa retrospectiva, esse apanhado de informações aí, esses comentários sobre cada uma dessas produções que a gente apresentou. E espero que vocês gostem, espero que tenham conseguido absorver as ideias por trás de cada produção, conseguir imaginar como foram feitas. E é isso. Eu sou Fred Coverts, esse é o escritório da Tertúlia Produções, e até a próxima. Obrigado.